No interior profundo de Minas Gerais, isolado por montanhas e antigas rotas de tropeiros, repousa um palácio de 33 mil metros quadrados. O Grande Hotel de Araxá foi construído para ser a capital do luxo sul-americano. Forrado com mármore de Carrara e lustres de cristal importados no auge da Segunda Guerra Mundial. Projetado para a elite política, a estrutura prometia uma era de ouro inabalável. Mas essa era de ouro durou exatamente 2 anos. Inaugurado em 1944, o complexo perdeu seu motor econômico abruptamente em 1946. Hoje, a fachada colossal sobrevive, mas a exclusividade absoluta desapareceu. Para entender como um palácio perde o seu propósito tão rápido, é preciso olhar para o que havia ali antes da intervenção estatal. Por séculos, o distrito do Barreiro era apenas um vale de lama sulfurosa e águas radioativas. Viajantes enfrentavam dias de jornada no lombo de mulas apenas para mergulhar em banheiras rústicas escavadas na terra, buscando curas médicas. Era um turismo de sacrifício, confinado por uma geografia brutal. Águas curativas podiam atrair enfermos teimosos, mas apenas o poder absoluto do Estado poderia ignorar a lógica matemática e erguer um palácio sobre a lama. O isolamento do Barreiro parecia definitivo até a virada para a década de 1940. A transformação daquele vale agreste em um destino internacional não começou com a iniciativa de um consórcio privado, mas no ponto mais alto da política nacional. Durante a ditadura do Estado Novo, o presidente Getúlio Vargas e seu aliado, o governador de Minas Gerais, Benedito Valadares, compartilhavam uma visão audaciosa. O interior do país não seria apenas uma zona de extração agrícola, mas um símbolo definitivo do poder e da modernidade do Estado. Eles decidiram erguer ali a Vichy da América do Sul. Mas havia um obstáculo matemático claro. Um hotel de luxo monumental, isolado a centenas de quilômetros das capitais costeiras, jamais conseguiria cobrir seus custos de construção e operação apenas vendendo diárias e banhos medicinais. O mecanismo que realmente desbloqueou Araxá não foi a redescoberta da lama curativa, mas uma engrenagem legal altamente lucrativa: a exploração dos jogos de azar. Enquanto os cassinos fossem legais no Brasil, eles funcionariam como minas de ouro institucionais. O cassino seria a verdadeira âncora econômica do complexo. Com a garantia legal do jogo, o Estado tinha a certeza absoluta de que a aristocracia, industriais paulistas e diplomatas estrangeiros fariam a árdua viagem para o interior, deixando suas fortunas nas mesas de roleta para subsidiar a operação do palácio. Amparado por essa premissa financeira, o governo mineiro abriu os cofres públicos. As antigas pensões de madeira foram desapropriadas e varridas do mapa. O arquiteto Luiz Signoré Lafayette foi convocado para projetar a estrutura, entregando uma planta de estilo neoclássico misturado a influências das missões espanholas, projetada não para se adaptar à paisagem, mas para dominá-la. Do lado de fora, o jovem paisagista Roberto Burle Marx foi encarregado de reescrever a topografia. Ele projetou um vasto lago artificial, não para abastecimento, mas como um espelho d'água cenográfico que domaria os córregos enlameados e refletiria a opulência da fachada. O que tornou essa construção um feito logístico e real foi o seu contexto histórico. O grosso das obras ocorreu no início dos anos 1940, enquanto o planeta estava mergulhado na Segunda Guerra Mundial. Com o comércio global em colapso e as rotas do Atlântico patrulhadas por submarinos, o governo de Minas Gerais desafiou o racionamento internacional para importar luxo. Toneladas de mármore de Carrara vieram da Itália para forrar colunas. Lustres de cristal da Boêmia, louças de Limoges e pratarias europeias cruzaram o oceano. Fazer isso chegar ao interior do Brasil era um pesadelo logístico. Sem rodovias asfaltadas até o Barreiro, os materiais viajavam de trem até onde os trilhos permitiam e depois seguiam em frotas de caminhões chacoalhando por estradas de terra poeirentas. Cristais frágeis e placas de mármore eram descarregados no meio do cerrado por trabalhadores braçais locais. Esse exército de pedreiros e estucadores erguia paredes que receberiam seda durante o dia, mas à noite voltava para alojamentos rústicos e bairros sem pavimentação.
A ironia estrutural do projeto estava ali. Montanhas de dinheiro público financiavam um paraíso blindado para a elite, enquanto a mão de obra local absorvia o custo do isolamento. Quando as imensas portas do Grande Hotel se abriram em abril de 1944, a geografia havia sido derrotada. O interior havia sido transformado em um palco onde as regras do mundo exterior pareciam não se aplicar. Entre abril de 1944 e o início de 1946, o Barreiro deixou de ser um distrito isolado para se transformar no epicentro absoluto do poder político e financeiro do Brasil. A inauguração do Grande Hotel deslocou, ainda que temporariamente, o eixo de influência nacional que pertencia ao Rio de Janeiro diretamente para o interior de Minas Gerais. O complexo não funcionava apenas como um resort de férias. Operava como uma máquina perfeitamente calibrada de exclusividade, onde cada elemento arquitetônico foi desenhado para demarcar a fronteira intransponível entre os que governavam a nação e os que a serviam. O primeiro filtro dessa engrenagem era o próprio Lago do Barreiro. Projetado por Burle Marx, ele não tinha função de abastecimento hídrico. Seu propósito era estritamente cenográfico e psicológico. Funcionava como um fosso espelhado monumental que separava a realidade poeirenta do interior mineiro da opulência do palácio. Ao cruzarem esse limite, ministros de Estado, embaixadores e magnatas da nascente indústria paulista passavam por uma transição de status. O lago declarava, antes de qualquer palavra, que a natureza havia sido inteiramente domada pelo Estado. Atrás do espelho d'água, a fachada do Grande Hotel abrigava uma logística comparável à de um transatlântico de luxo ancorado no Cerrado. Centenas de quartos ricamente decorados mantinham o isolamento da elite através de diárias que atuavam como verdadeiras muralhas financeiras. Para sustentar a ilusão de um serviço europeu sem falhas, o Estado mobilizou um exército invisível de trabalhadores locais. Camareiras, arrumadores e carregadores, recrutados na pobreza rural circundante, transitavam por corredores de serviço ocultos. Eles passavam o dia polindo pratas e alinhando lençóis de linho, mas à noite retornavam para moradias sem saneamento básico ou água encanada. A grandiosidade do hotel foi projetada para que a elite celebrasse a si mesma sem precisar encarar o abismo social que a sustentava. Conectado ao hotel por uma suntuosa galeria suspensa, o segundo âncora do complexo eram as termas de Araxá. Os antigos e rústicos poços de lama foram substituídos por um templo de cura, adornado com vitrais coloridos, colunas majestosas e mosaicos complexos. Os banhos de lama negra radioativa e águas sulfurosas deixaram de ser um alívio popular para se tornarem tratamentos prescritos por médicos da alta sociedade. O trabalho braçal para manter esse luxo, no entanto, era brutal. Funcionários exaustos extraíam, aqueciam e transportavam toneladas de lama diariamente, lavando os corpos dos industriais em cabines abafadas pelo vapor de enxofre. A lama era exatamente a mesma que os tropeiros usavam há um século, mas o acesso a ela havia sido privatizado pelo preço. Contudo, nem o palácio hoteleiro, nem as termas curativas conseguiam justificar matematicamente a sua própria existência. O verdadeiro motor que sustentava a metrópole artificial acordava apenas à noite. O ano é 1945. Nas alas centrais do Grande Hotel, sob lustres de cristal da Boêmia que pesam mais de 1 tonelada cada, o cassino dita as regras. A noite não tem limite e o mundo exterior deixa de existir. O som ambiente é uma sinfonia rítmica e ininterrupta. O tilintar seco das fichas de marfim batendo na madeira de jacarandá, o zumbido mecânico do cilindro da roleta girando e o murmúrio de negociações que definem o preço do café ou pactos políticos para a próxima década. O ar é espesso, carregado pelo fumo de charutos importados e pelos perfumes parisienses de mulheres da alta sociedade, que desfilam joias e alta costura, transformando o ato de apostar em uma vitrine de poder. No centro da ação, os croupiers, homens que há poucos anos trabalhavam na lavoura, agora trajando smokings impecáveis, recolhem montanhas de fichas com rastelos de madeira em movimentos silenciosos.
Eles mantêm uma expressão de absoluto distanciamento, mesmo observando fazendeiros perderem fortunas equivalentes a propriedades inteiras em uma única rodada de cartas. Ao redor deles, garçons deslizam silenciosamente sobre o mármore italiano, equilibrando bandejas de prata com champanhe. Para quem está dentro daqueles salões, protegido pelas paredes erguidas com dinheiro público, o poder parece inabalável. A atmosfera de riqueza inesgotável cria a ilusão de que aquele palácio durará um século. Porém, toda essa engrenagem cintilante repousava sobre um alicerce estrutural incrivelmente frágil. A ilusão de invencibilidade do grande hotel escondia uma matemática implacável. Manter uma estrutura de 33 mil metros quadrados em operação contínua no interior profundo do Brasil, nos anos 1940, exigia uma logística quase militar. Os custos operacionais eram astronômicos. Apenas para alimentar os geradores que iluminavam os pesados lustres de cristal, bombear as águas termais e pagar a folha salarial de centenas de funcionários, o Estado de Minas Gerais sangrava recursos diariamente. As diárias de alto padrão e as exclusivas consultas médicas nos banhos de lama nunca chegariam perto de equilibrar essa balança. O complexo inteiro era, por design, uma estrutura massivamente deficitária. O modelo de negócios de Araxá possuía uma dependência estrutural absoluta e incontornável: o monopólio do jogo. O cassino não era apenas uma atração noturna, ele era o verdadeiro banco central que mantinha o palácio de portas abertas. Sem a transferência contínua de riqueza que ocorria nas mesas de roleta e de bacará, o projeto desmoronaria sob o próprio peso. O Estado havia amarrado o destino de sua maior obra arquitetônica a uma única e frágil brecha legal. Para erguer e manter essa metrópole artificial, o governo mineiro fez uma escolha brutal de alocação de recursos públicos. A construção do complexo drenou somas colossais de contos de réis e cruzeiros do Tesouro Estadual. Todo esse capital, que equivalia a anos de orçamentos de saúde, educação e infraestrutura para o interior, foi concentrado em um único ponto do mapa. O Estado justificou a importação de mármore italiano e veludo europeu com dinheiro público, enquanto vastas extensões de Minas Gerais careciam de ferrovias, hospitais regionais e saneamento básico. A mão de obra local absorvia a ponta mais dura dessa disparidade. As centenas de camareiras, arrumadores e croupiers que mantinham a ilusão de excelência europeia haviam construído suas vidas em torno da economia do cassino. Eles dedicavam 12 horas por dia polindo talheres de prata e carregando baldes de lama sulfurosa para os banhos da elite, apenas para retornar a vilas operárias sem calçamento ou luz elétrica. O governo havia financiado um monumento aos mais ricos do país, deixando a conta do desenvolvimento desigual para os trabalhadores locais e para os municípios vizinhos. O grande hotel operava no limite extremo da sua própria contradição. Toda a estrutura dependia da premissa de que a lei jamais seria alterada. Mas essa ilusão de segurança permanente estava prestes a ser desmantelada da noite para o dia. A ilusão de invencibilidade mantida pelo grande hotel terminou de forma tão abrupta quanto começou. O colapso daquela metrópole artificial não foi provocado por uma falha arquitetônica, por um desastre natural ou pelo esgotamento das águas sulfurosas. A ruína do projeto veio exatamente de onde ele havia nascido, de uma simples canetada no alto escalão do governo federal. No dia 30 de abril de 1946, o presidente Eurico Gaspar Dutra assinou o Decreto-Lei 9.215. Com um único documento, ele proibiu legalmente toda e qualquer forma de jogo de azar em território nacional. O preceito governamental argumentava questões morais e de ordem pública, mas para o complexo de Araxá, o texto impresso representava uma sentença de morte matemática. O motor financeiro exclusivo que sustentava o palácio havia sido criminalizado da noite para o dia. A velocidade da ruptura foi implacável. Não houve um período de transição gradual ou um plano de resgate econômico para as cidades que dependiam daquela indústria. Nas horas seguintes à publicação do decreto, as imensas mesas de roleta e bacará do grande hotel foram cobertas com panos escuros e os pesados cofres foram trancados. Centenas de croupiers,
Garçons e funcionários de salão que haviam construído suas vidas e abandonado o trabalho rural em prol do luxo hoteleiro foram sumariamente dispensados. Os hóspedes milionários, sem a atração magnética das apostas que justificava a longa viagem até o interior, simplesmente empacotaram seus baús e foram embora. Sem o cassino, o grande hotel perdeu imediatamente o seu status de centro geopolítico. O palácio voltou a ser exatamente o que a sua contabilidade sempre indicou. Um edifício colossal, caríssimo e insustentável, perdido no meio do cerrado. O estado de Minas Gerais havia provado que tinha poder para erguer uma capital do luxo, mas agora estava com um elefante branco de 33 mil metros quadrados nas mãos e uma fatura de manutenção que não podia mais pagar. Nos anos e décadas que se seguiram a 1946, o Grande Hotel de Araxá enfrentou uma lenta e dolorosa asfixia. A proibição dos jogos de azar não apenas eliminou a principal fonte de receita do complexo, ela destruiu o próprio pretexto pelo qual a elite política e financeira do Brasil viajava centenas de quilômetros até o interior profundo de Minas Gerais. O Estado havia provado que podia construir um palácio monumental e domar a natureza, mas rapidamente descobriu que não tinha o poder de congelar os hábitos de consumo de uma nação. À medida que os anos 1950 e 1960 avançavam, a geografia do turismo e do poder brasileiro foi reescrita pela tecnologia. A expansão da aviação comercial e a pavimentação de novas e modernas rodovias transferiram o eixo do luxo definitivamente para o litoral. As praias de Copacabana, no Rio de Janeiro, e os novos edifícios de frente para o mar no Guarujá, em São Paulo, tornaram-se os playgrounds preferidos da aristocracia. O turismo de águas termais no interior, antes o maior símbolo de status internacional, começou a ser visto como um resquício antiquado de uma era política passada. Araxá perdeu, de forma irreversível, o seu monopólio sobre a exclusividade. Com a fuga dos milionários e dos diplomatas, o governo de Minas Gerais ficou segurando a conta de um projeto insustentável. Manter 33 mil metros quadrados de mármore impecável, dezenas de lustres de cristal e jardins simétricos exigia um orçamento massivo que o Estado não tinha mais justificativa para aprovar. Sem o cassino para subsidiar o luxo, o Grande Hotel entrou em um longo e sombrio ciclo de decadência burocrática. Administrado por diferentes estatais e autarquias ao longo das décadas, o complexo sofreu com a falta de investimento, manutenção precária e flutuações políticas. O hotel passou por longos períodos de fechamento total. Em diferentes momentos, os imensos salões ficaram completamente no escuro. As portas monumentais foram trancadas com cadeados e o silêncio tomou conta dos quilômetros de corredores. O palácio era grande e oneroso demais para ser lucrativo, mas historicamente imponente demais para ser simplesmente demolido. O destino das estruturas âncoras do Barreiro refletiu essa paralisia institucional. A fachada neoclássica do Grande Hotel e os contornos originais do lago desenhado por Burle Marx sobreviveram ao tempo e ao abandono intermitente. O complexo foi finalmente tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual, o IEPA, salvando o edifício da ruína física e da descaracterização. O tombamento garantiu que as colunas não caíssem e que o mármore não fosse arrancado, mas a preservação da arquitetura não significava, de forma alguma, a recuperação da sua alma econômica. O Estado salvou o tecido do edifício, mas o modelo de negócios de 1944 estava morto. As suntuosas termas, outrora o pretexto médico elegante para o encontro da elite, continuaram a operar, mas precisaram se curvar a um público drasticamente diferente. O glamour dos anos de guerra deu lugar a uma demografia envelhecida e a pacotes de turismo de massa. Os visitantes continuaram a buscar os banhos de lama preta, estritamente por recomendação terapêutica ou curiosidade histórica, não mais como um evento de altíssimo status. A lama sulfurosa continuou a ser extraída e aquecida pelos trabalhadores locais, mas o poder financeiro que antes circulava por aquelas cabines com vitrais já havia migrado para as costas do país há muito tempo. Mas a ironia mais profunda do complexo repousa na sua terceira e mais importante âncora: as antigas salas do cassino. O espaço que outrora funcionou como o verdadeiro banco central do resort, ditando o ritmo de uma metrópole artificial, foi transformado em um mausoléu de si mesmo.
Hoje, os imensos lustres da Boêmia ainda pendem do teto e o piso de Jacarandá continua rigorosamente polido. Mas o som das fichas e o murmúrio da corrupção e das alianças políticas desapareceram para sempre. As salas foram preservadas como peças de museu silenciosas ou convertidas em gigantescos salões de convenções corporativas. A estrutura física foi salva de maneira impecável, mas a engrenagem econômica que dava sentido a cada centímetro de luxo daquelas paredes foi permanentemente arrancada. Hoje, quem visita o distrito do Barreiro não encontra uma ruína. O grande hotel de Araxá está longe de ser uma cidade fantasma engolida pelo mato. Pelo contrário, o complexo está vivo e intensamente ocupado. O governo de Minas Gerais, por meio de sua empresa de desenvolvimento Codenge, transferiu a operação hoteleira para a iniciativa privada. Sob a administração da Rede Tauá, o palácio de 33 mil metros quadrados encontrou finalmente um modelo de negócios financeiramente sustentável, mas para isso precisou desmantelar a sua própria premissa fundadora. A exclusividade absoluta que definia o projeto original desapareceu por completo. A matemática que antes dependia de um punhado de milionários perdendo fortunas no cassino foi substituída pela implacável lógica do volume. O resort hoje depende de centenas de famílias buscando lazer de fim de semana e grandes convenções corporativas. Os amplos corredores de mármore de Carrara, projetados na década de 1940 para a passagem silenciosa de diplomatas e barões do café, hoje ecoam as vozes de monitores infantis com microfones e executivos circulando com crachás. O palácio sobreviveu à passagem do tempo, mas a capital restrita do luxo que ele pretendia ser foi apagada. As suntuosas termas continuam oferecendo seus famosos banhos de lama negra, mas não mais como um privilégio excludente. O acesso foi democratizado pelos pacotes de turismo. O Lago do Barreiro, antes um espelho d'água monumental projetado por Burle Marx para afastar a realidade rústica do interior, hoje serve como cenário para pedalinhos e fotos de turistas. Araxá se adaptou ao século XXI, entregando exatamente aquilo que seus criadores tentaram evitar: a massificação. A prova física definitiva desse mecanismo rompido repousa no centro do edifício. Dentro dos salões principais do antigo cassino, os mesmos lustres de cristal da Boêmia que iluminavam os rostos da elite política continuam acesos. O piso de Jacarandá permanece impecavelmente polido, mas no meio do salão, as pesadas mesas de jogo e as roletas de madeira maciça estão isoladas por cordões de veludo, congeladas no tempo. O cilindro central, que um dia girou para determinar o orçamento de um palácio e selar os acordos de uma nação, permanece como uma mera peça de exposição de museu, imóvel e permanentemente em silêncio.